Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a prof está aqui para mais um vídeo de matemática. Então, hoje nós entramos no assunto de frações, né? Chegou o dia, gente, chegou o dia de começarmos com frações. Vamos começar primeiro com as frações mais facinhas e depois com as frações um pouquinho mais complicadinhas, mas é fácil também. Então vamos lá. Vamos pegar a apostila de matemática, lá na página 101, deixa a prof colocar aqui, para nós começarmos. Aqui, então está lá, frações de figuras, certo? Então nós começamos a amostra das frações com figuras, para ficar mais fácil, certo? Para que a gente consiga entender o que é uma fração. Uma fração nada mais é do que uma divisão, certo? Por isso que tem esse traço aqui, ó, no meinho. Esse traço já quer dizer uma divisão, certo? Por quê? Porque, como a prof explicou para vocês, o sinal da divisão é esse aqui. Deixa eu ver se a prof consegue fazer aqui, né? Acho que eu não vou conseguir riscar aqui. Ah, meu Deus. Vamos ver se eu consigo. Não, não vou conseguir. Mas depois eu mostro. Vamos lá, então. Aqui tem um exemplo para a gente fazer, com uma folha em branco. Então, pegue sua folha e dobre ao meio. Eu vou ir mostrando. Ó, pega uma folha e vamos dobrar no meio. A prof pegou uma de caderno mesmo, só para mostrar. Ó lá, dobrei no meio. Abra a folha e sobre a dobra, tá? A gente vai traçar uma reta. Então, eu vou traçar uma reta. Olha lá. Fiz uma linha, fiz uma reta, certo? Observe que ao dobrar a folha ao meio, dividimos a folha em duas partes iguais. Ó, tem uma parte aqui e a outra parte aqui, certo? Ou seja, cada lado da folha representa um meio da folha, certo? Porque é metade da folha, ó. Meio é metade, um meio, certo? Agora, dobre esta folha no outro sentido da folha. Então, dobrei ela aqui de novo e eu vou dobrar mais uma vez de novo no meio. Olha lá. Dobrei. Né? E, claro, vou riscar de novo aqui. Então, risco e risco a outra. Então, olha lá. Certo? Olha lá, ó. Risquei. Abra a folha e trace uma reta, ó lá, usando a régua. Então, tá lá. Observe que ao dobrar a folha ao meio de novo, a gente dividiu ela em 4 partes iguais. Ou seja, cada parte da folha representa 1/4 de folha, ó. É uma folha dividida em 4. Por isso, 1/4. 1 de uma folha e 4 das divisões, certo? Então, eu tenho aqui 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Olha lá, igualzinho o meu desenho, ó. Eu dividia uma folha em 4 partes iguais, certo? Então, vamos lá. Continuando. A fração que obtivemos ao dobrar a folha pode ser lida como 1/4, em que temos 1 como numerador, então, o número que vai estar em cima é o numerador, e o 4, que é o que está embaixo, é o denominador, certo? As frações são classificadas em 3 tipos. Então, antes, vamos falar lá. Na fração, o denominador indica a quantidade de partes em que algo foi dividido, como a folha. Ó, quantas partes a folha foi dividida? Em 4.
Então, tá lá o denominador. Tá mostrando em quantas partes a folha foi dividida. E o numerador indica a quantidade de partes do inteiros que está sendo considerada. A gente não pegou uma folha inteira? Então, por isso, o numerador está mostrando que nós pegamos uma folha inteira. E dividimos ela em quantas partes? Em 4, que é o denominador. As frações são classificadas em 3 tipos. Ó, as frações próprias, que representam menos do que o inteiro, ou seja, o numerador, ó, é menor que o denominador. Isso é uma fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador. A da folha também, ó, é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador é menor do que o denominador. As frações impróprias, elas são iguais ou maiores do que o inteiro, ou seja, o numerador é maior ou igual ao denominador. Olha lá, ó. Aqui o numerador, ó, na imprópria, o numerador é maior do que o denominador. E nas frações aparentes, elas representam um ou mais inteiros, ou seja, o numerador é igual ou é múltiplo do denominador. Por exemplo, ó, 4 quartos, que é igual ao inteiro, ó. Eu usei 4 partes de 4, certo? Então, quer dizer, dá um inteiro. Quando eu tenho o numerador igual ao denominador, ela é uma fração aparente, ela forma um inteiro. Por exemplo, eu tenho 4 pedaços de pizza. Aí eu fui lá e comi os 4. Eu comi ela inteira. Não me sobrou nada, então eu comi ela inteira. Por isso que os números iguais, a gente coloca assim, um inteiro. Números iguais na fração, o numerador igual ao denominador é igual a um inteiro. Certo? Vamos lá fazer um exercício para a gente treinar. Mão na massa. Veja quantos pedaços de torta Carol, Carlos e André comeram. Em cada figura, pinte a parte que a criança comeu. Ai, gente, vamos ver se eu consigo pintar aqui. Tomara que eu consiga pintar. Quem sabe eu consiga pintar. Vamos ver. Eu comi um meio. Então, tá lá, ó. Um é a parte toda, ó. Certo? E ela comeu um meio. Então, ela comeu... Ah, não vou conseguir pintar. Vamos ver. Quem sabe eu consiga pintar. Vamos ver. Não, não vou conseguir. Então, eu comi aqui, ó. Ela comeu um meio. Então, eu vou pintar uma partezinha e a outra partezinha dessa figura aqui. Certo? Ela comeu um meio, é a metade. Então, ela comeu a metade. Certo? Se 4, aqui tem 4, a metade de 4 é 2, então eu vou comer 2 pedacinhos desse, um meio. E aqui no círculo também, vou comer 2 partezinhas, vou comer metade. Embaixo, eu comi 2 cestos. Então, ó, cestos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes que foi dividida. Tá aqui, ó, o denominador tá mostrando em quantas partes foi dividida. Certo? Ela comeu 2 cestos. Então, eu vou pintar 2, ó. 1, 2 aqui. E no círculo, a mesma coisa. Vou pintar 2 de 6 partes, certo? Eu comi 2 oitavos, então aqui eu tenho 8 quadradinhos. Ele comeu desses 8, 2. Então, vou pintar 1, 2. E aqui no círculo também, 1, 2. Certo? Vamos lá. Quem comeu mais torta? Quem foi que comeu mais torta, gente? Quem comeu mais torta foi a Carol. Sim, ela comeu metade. Então, todas elas são do mesmo tamanho. Ela comeu metade, então ela comeu mais. Porque, ó, esse aqui comeu 2, esse aqui comeu 2. Então, a Carol comeu mais. Certo? A Carol comeu mais. Quem comeu menos? Carlos e André. E daí eles comeram iguais, né? Carlos e André comeram menos. Escreva como você descobriu essa resposta. Ué? Com o tamanho das partes pintadas, certo?
que quando a gente pinta, a gente vê quem que comeu mais e quem que comeu menos, certo? Então, está aqui a resposta. Frações equivalentes. Vamos retomar a folha que dobramos no início do capítulo. Primeiro, fizemos a dobra no meio da folha, dividindo-a em duas partes iguais. Isso significa que cada lado representa um meio da folha. Depois, dobramos a folha ao meio novamente, dividindo-a em 4 partes iguais, ou seja, cada parte representa 1/4 da folha toda. Até aí, tudo bem, né? A gente já fez, a prof fez a folha com vocês para vocês verem. Você percebeu que, embora representadas por números diferentes, as partes pintadas de cada folha indicam a mesma parte do inteiro? A fração 1/2 e 2/4, que representam as partes pintadas nas folhas, são chamadas de frações equivalentes. Se continuarmos dobrando a folha, encontraremos outras frações equivalentes. Então, tá lá, ó. Por que 2/4? Porque se a gente for somar as duas frações com denominadores iguais, ó, 1 mais 1 é igual a 2. E o 4 a gente repete, então fica 2/4, certo? Descubra o segredo das frações equivalentes abaixo e complete a sequência. Então, olha lá. Para encontrarmos frações equivalentes, podemos multiplicar ou dividir denominadores e numerador pelo mesmo número diferente de 0. Então, vamos ver se a gente entendeu. Vamos lá. 1/2 igual a 2/4 dá igual a 4/8. Por exemplo, aqui eu já sei que eu fiz 2 vezes 4, que deu 8. Olha lá, ó. Certo? E aqui, 2 vezes o 2, que dá o 4. Certo? Então, como é que eu faço lá, ó? Ah, não vai dar para eu escrever? Não acredito. Ah, vamos ver. Então, eu vou ter aqui, ó. Não dá. Aqui dentro desse quadradinho. Então, vamos prestar atenção. Ó, se eu seguir a sequência, 2, 4, e aí? 2 vezes 4, eu vou ter aqui 8, certo? E aí? Daí, aqui eu vou ter o 8. E aqui? 8. Como é que eu vou fazer aqui? Ó, olha o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que multiplicar aqui, ó, pelo mesmo número. As frações equivalentes eu faço assim, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, ó, eu tenho que multiplicar tanto o numerador como o denominador por 2. Por que por 2? Porque esses números aqui são múltiplos de 2. Então, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 16. E agora, se eu fizer de novo, 2 vezes o 8, 16. 2 vezes 16, 32. Eu vou aumentando conforme os múltiplos, certo? É que não tem como a prof escrever aqui, que pena. Porque senão a prof já escrevia. Ó, não consigo. Certo? Mas é isso. Então, eu tenho que... Ó, aqui eu fiz 2 vezes 2, 4. Certo? 2 vezes 4, 8. Ó, eu vou multiplicar por 2. Ó. Para encontrarmos frações equivalentes, podemos multiplicar ou dividir denominador e numerador pelo mesmo número diferente de 0. Então, eu não posso fazer 2 vezes 0. Senão, eu não ia achar 4. Eu tenho que deixar ela equivalente. Para eu deixar ela equivalente, eu tenho que multiplicar pelo menor número primo, certo? E, claro, se 2, 4, 8 são múltiplos de 2 e são pares, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui, ó. É que eu não consigo fazer aqui, certo? Então, 4 vezes 2, ó, eu não posso mudar o 2. Se eu comecei com 2, eu vou continuar multiplicando todos os números por 2, tanto o numerador como o denominador, tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32 aqui, certo? Então, é assim. Vamos lá. Agora aqui. Gente, nós temos aqui, ó,
na mão na massa. Vamos fazer esse aqui para ver se o ruim é que a prof não consegue. Mas vamos fazendo. Dividimos alguns retângulos em partes de tamanhos diferentes e representamos a parte pintada em apenas um deles. Pinte nesses outros aqui as partes que correspondem à mesma quantidade que está colorida no primeiro. Anote a fração no quadro ao lado. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 partes. Então, eu já sei que o número que eu tenho que pôr aqui embaixo é 3, certo? E quantas eu pintei? 2. Então, o numerador é quantas eu pintei. Então, aqui eu vou ter 2 terços. E embaixo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se é 2 terços, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, eu já sei que eu vou ter aqui 4 sextos. Eu tenho que multiplicar aqui por 2, ó. Certo? 4 sextos. Então, eu vou pintar 4 aqui. E agora, se eu tiver lá 4 sextos, eu vou ter que fazer o quê? Ó, na outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui já mudou. Eu tenho 9 partes, então eu vou pôr 9 embaixo aqui. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar, se eu tenho que pintar a mesma quantidade, ó, eu tenho que seguir a linha. Então, eu vou pintar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu tenho que seguir a mesma linha, ó, gente. Então, eu vou pintar, porque eu tenho, ó, tá dizendo aqui, ó, eu tenho que deixar pintá-las, ó, na mesma linha aqui, todas com a mesma quantidade. Então, eu vou olhar essa linha aqui e vou pintar todas para cá, ó. Certo? Aqui também, todas para cá. E aí, eu vou ter que contar para fazer a minha fração aqui. Então, aqui eu vou ter 6 nonos, porque se eu pintar aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eu pintei. E agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu tenho 18 quadradinhos. Ó, se eu continuar pintando daqui para cá, olhando a mesma quantidade do modelo, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou pintar 12 de 18 quadradinhos, certo? Ó, gente, já diz ali que eu já tenho uma aqui com a parte pintada. Então, eu vou ter que pintar todas a mesma quantidade, ó. Aqui, ó, fazer essa reta aqui. E pintar todas para cá. E aí, sim, eu vou poder contar, certo? Você observou na atividade anterior que 2 terços, 4 sextos, 6 nonos e 12 18 representam a mesma quantidade do inteiro? Sim. Por quê? Porque todas elas foram pintadas na mesma medida. Observando as divisões feitas nesses retângulos, escreva 2 frações que representam a mesma quantidade de 1 terço. Qual será que representa a mesma quantidade de 1 terço? E aí? Eu posso fazer o quê? 1 terço? Posso fazer a multiplicação, certo? Por 2. Então, 2 vezes 1, 2. Ai, não consigo escrever. Ó, as frações que representam a mesma quantidade. Então, ó, aqui eu vou usar a regrinha que disse lá em cima. Vou multiplicar, certo? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter 2 sextos, certo? Aqui. É uma possível resposta. E aqui no outro, 3 terços. Ah, mas aqui 3, né? Eu tenho que ver pelo número 3 também. Por quê? Porque 2 não é múltiplo de 3. Então, eu vou fazer por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 sobre 9, que é igual a 1 inteiro. Certo? Eu vou multiplicar por 3. Então, também é uma outra possível resposta. Muito bem.
Gente, nós vamos voltar nesse assunto, então calma, fiquem tranquilos. É que a prof não dá para escrever, mas a prof vai ver se a gente faz no quadro a próxima aula, certo? Então, ó, lá no nosso material de apoio, nós temos fichas nas páginas 15, 17 e 19 do material de apoio. Nós vamos ter que jogar com os nossos pais. Então, vamos pedir ajuda deles, certo? Ou de irmãos também dá. E é um joguinho. Então, nós vamos seguir aqui as regras que diz como jogar, certo? Para a gente poder fazer certinho o nosso jogo, certo? Então, é um jogo de fração, sim. Ó, são 3 pessoas, certo? E aí, nós vamos colocar todas as fichas de frações que tem lá na página do material de apoio, tá? Viradas para cima. Na nossa vez, cada jogador deve tirar uma ficha do monte de fichas de frações e pegar o pedaço da pizza correspondente. Então, a gente vai ter que montar a pizza conforme a ficha da fração que eu tirar, certo? O jogador pode trocar o pedaço comprado por outro equivalente. Por exemplo, eu achei lá 1/3. Já fiz 1/3 de pizza, mas depois eu peguei o 2/6. Posso trocar? Posso. E aí eu troco também as partes das pizzas, certo? Vence o jogo aquele que primeiro montar as 3 pizzas. Então, a lição de casa é aqui as fichas do material de apoio para vocês brincarem e treinarem fração. E a nossa lição de casa está aqui, página 105, certo? Então, nós temos lá a nossa página 105, exercícios com a lupa na mão, A, B, C, D, I, E, certo? Nós vamos fazer, a prof vai mandar o gabarito depois para vocês, certo? Então, é isso. Deixa a prof voltar aqui para nós. Esse é um assunto bem fácil, até porque tem as figuras, então a gente consegue entender o porquê que foi dividido, certo? A prof já pediu para vocês, marquem o que vocês têm e ficaram em dúvidas, que aí a prof vai explicando, tá? Então, a prof não vai mais para frente com isso, porque aí nós já entramos na comparação de frações, e daí já é uma outra coisa, certo? Então, era isso que a prof queria explicar hoje na aula para vocês. É uma aula que a prof vai ter que ir devagar mesmo, fração eu vou ter que ir devagar. E, claro, pegamos a parte mais fácil da fração, que agora é a de denominadores iguais, certo? Então, é isso, gente. Então, ficamos por aqui. Se cuidem e, ó, até o próximo vídeo.